Canal Bom de Língua. Curta, compartilhe, inscreva-se. Fala, Bom de Língua! O vídeo de hoje é mais um sobre interpretação de texto. Mas em vez de trazer mais um desafio de lógica, eu vou analisar para vocês um trecho do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele vai ser importante para eu abordar alguns detalhes sobre a interpretação de texto que você precisa ficar ligado. Eu tirei esse exercício do site passeidireto.com e lá tem outros exercícios de interpretação, caso você queira treinar mais. Bom, vamos parar de falar e ir para o texto, que é esse. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo, diferença radical entre este livro e o Pentateuco. O primeiro detalhe que eu quero chamar a atenção é para as informações contidas na fonte. O nome da obra pode dizer muito sobre ela, assim como a época quando ela foi escrita, ou por quem ela foi escrita. Como o texto é um trecho do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu já posso chamar o segundo detalhe: a diferença que faz a gente ter um bom vocabulário. Quanto mais palavras a gente conhece, mais fácil fica entender o texto. O fato do livro se chamar Memórias Póstumas já dá a informação de que elas foram escritas depois da morte do autor, já que póstumo significa exatamente isso, depois da morte. Além disso, você pode até não conhecer introito, mas se souber que cabo significa fim, consegue deduzir que a primeira significa começo. E a palavra campa está ligada a túmulo. Também dá para dizer que nem todo mundo sabe que vulgar significa só comum, e galante é uma outra forma de dizer elegante. Agora, a gente basicamente já consegue entender o texto. O autor começa dizendo que ficou em dúvida se começava suas memórias pelo começo, seu nascimento, ou pelo fim, sua morte. Quando ele diz, suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método, ele quer dizer que, embora o comum, o normal, seja começar pelo nascimento, duas coisas fizeram ele decidir pelo contrário, pelo diferente. Agora vem um jogo de palavras interessante. Ele diz que não é um autor defunto, mas um defunto autor. O que ele quis dizer com isso? Será que o fato do adjetivo vir antes ou depois faz alguma diferença? Faz, e muita. Um autor defunto é um escritor que já morreu, caso do próprio Machado de Assis, autor do livro. Já um defunto autor é uma pessoa que morreu e só depois começou a escrever, caso do Brás Cubas na história. E no fim, a gente destaca outro detalhe. A gente precisa levar em consideração a informação do texto. O texto diz que Moisés também escreveu sobre sua vida depois da sua morte. Por mais que na vida real isso seja impossível, a menos que você acredite no sobrenatural, a informação consta no texto. Então, precisa ser levada em consideração na hora que a gente for interpretar. Agora que a gente já leu de fato o texto, é hora de responder as questões. Eu vou deixar na tela para você tentar responder. Pausa o vídeo e depois continua para ver a correção. Beleza? Vamos corrigir? Na primeira, a resposta é um texto autobiográfico, já que ele escreve sobre a própria vida. Na segunda, a gente precisa prestar atenção no que está sendo pedido. Ela quer saber o que é menos comum. Menos comum, de acordo com o texto, é começar o livro pela morte. A terceira já foi discutida no começo do vídeo. O autor já morreu. A quarta pergunta é sobre a semelhança, ou seja, o que os dois autores fazem igual, falar sobre a própria morte. A quinta já é o contrário, o que eles fazem de diferente. Moisés começa pelo nascimento e o autor pela morte. A sexta também já foi discutida durante o vídeo. Moisés escreveu o Pentateuco. E a última também já foi abordada. A resposta certa é atividade apesar de estar morto.
E aí, como você se saiu? Eu espero que você tenha acertado tudo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas aulas. Eu sou o Sandro Taliba e a gente se vê na próxima. Um abraço!